Quer saber o que significa a frase de Jesus, misericórdia quero e não sacrifício? Então fica aqui comigo até o final para você finalmente entender essa passagem e já compartilhe esse vídeo com alguém. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Se você não entende algumas passagens da Bíblia, esse é o canal. Já se inscreve aqui para não perder mais nenhum estudo bíblico, combinado? Me segue lá nas outras redes sociais e conheça o Desenhando a Bíblia Kids. Bom vídeo! Antes de entrarmos no versículo em que iremos estudar, precisamos entender o seu contexto. No versículo 3 do capítulo 9 de Mateus, presenciamos a primeira manifestação de resistência contra Jesus por parte dos doutores da lei. Esse episódio revela mais motivos para o aumento da hostilidade das lideranças religiosas, especificamente os judeus, em relação a Jesus. A escolha de Jesus em associar-se com indivíduos considerados de má reputação, como pecadores e cobradores de impostos, juntamente com a sua postura aparentemente indiferente à prática tradicional de jejum, provocou a indignação dos fariseus sobre o que eles julgavam ser o comportamento adequado para um judeu religioso. Contudo, com tais atitudes, Jesus estava intencionalmente contestando a visão legalista que eles possuíam sobre o propósito divino. Os cobradores de impostos eram famosos não apenas por suas práticas exploratórias, mas também eram marginalizados, tanto religiosa quanto politicamente, por serem vistos como colaboradores do opressivo governo romano, mesmo nos casos em que o cobrador não praticava extorsão contra a população. Assim, para um judeu devoto, compartilhar uma refeição com tais indivíduos era considerado completamente inaceitável. Mateus era um desses cobradores de impostos. Ele decide seguir Jesus imediatamente após ser convocado por ele. Logo depois, Jesus é visto compartilhando uma refeição alegre na residência de Mateus, junto a outros indivíduos desprezados pela sociedade judaica religiosa, o que provoca a desaprovação dos fariseus. Na sociedade antiga de Israel, compartilhar a mesa com alguém era um gesto que indicava estreita intimidade e frequentemente era interpretado como um sinal de concordância com as condutas daqueles com quem se compartilhava a refeição. Portanto, para aqueles fariseus, a atitude de Jesus era repugnante. Em resposta a eles, Jesus diz em Mateus 9,13: Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, pois não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. A frase se repete em Mateus 12,7. Se tivesseis compreendido o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não tereis condenado os inocentes. Lemos também em Lucas 6,36, embora de forma mais indireta. No tempo de Jesus, o judaísmo estava fortemente centrado na observância da lei mosaica e nos rituais do templo. Os fariseus, em particular, eram conhecidos por sua rigorosa adesão à lei. Jesus usa essa expressão em resposta a esses fariseus, que o criticaram por comer com publicanos e pecadores. O contexto literário e histórico de Mateus revela um ambiente onde Jesus frequentemente entra em conflito com os líderes religiosos judeus sobre a interpretação e aplicação da lei mosaica. Mas o mais importante é entender que essa frase que Jesus fala é uma citação direta a Oséias 6,6. E talvez você não soubesse disso, assim como um dia eu também não sabia. Mas os ouvintes de Jesus sabiam. Lembre-se que eles conheciam muito bem a Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento. Quando Jesus diz isso, eles visualizam o quadro completo do contexto em que essa passagem se encontra. E é isso que eu vou te contar agora. O livro de Oséias é um dos livros proféticos do Antigo Testamento, escrito no século 8 a.C., durante um período de grande turbulência e declínio moral de Israel. O profeta Oséias foi chamado por Deus para anunciar julgamento e condenação sobre o Reino Norte, conhecido como Israel, por causa de sua infidelidade a Deus, representada por idolatria, injustiça social e confiança em alianças políticas em vez de em Deus.
O trecho inicial de Oséias parece mostrar um arrependimento verdadeiro por parte de Israel, como uma resposta ao apelo do profeta. Contudo, os versos seguintes, de 4 a 10, revelam que esse arrependimento não passava de uma fachada. Deus expressa sua decepção e faz advertências, deixando claro que os períodos de conduta adequada por parte do povo são extremamente breves. Oséias 6,6 diz: "Pois eu desejo misericórdia e não sacrifícios, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos." O profeta não propõe a eliminação do sistema de sacrifícios. Em vez disso, enfatiza que o sacrifício por si só é insuficiente sem um arrependimento autêntico, o qual deve ser evidenciado por uma transformação genuína no comportamento. Essa declaração reflete a crítica de Oséias ao formalismo religioso. Os profetas menores, como Oséias, frequentemente criticavam a hipocrisia religiosa de Israel. Os israelitas estavam cumprindo rituais religiosos, como sacrifícios que eram parte central da adoração judaica no Templo de Jerusalém, mas negligenciando a essência da lei, que é o amor, a misericórdia e a justiça. Deus, através de Oséias, destaca que ele valoriza a fidelidade e o amor genuíno acima dos rituais religiosos vazios, ou seja, as práticas exteriores, sem um coração voltado para a justiça e a misericórdia, são inúteis. Os sacrifícios mencionados por Jesus são uma referência à obediência rigorosa aos mandamentos de Deus. Jesus não anula nenhuma das leis presentes na Torá, e as alterações significativas que ele propõe só se efetivam completamente depois de sua morte e ressurreição. Portanto, assim como Oséias, Jesus não estava abolindo o sistema de sacrifícios da época, o que aconteceria após a sua morte e ressurreição. Então, ao citar Oséias 6,6, Jesus critica a ênfase exagerada na lei à custa do amor, da misericórdia e da compaixão. Ele usa essa citação de Oséias para ensinar que Deus valoriza a misericórdia para com os outros acima do cumprimento estrito dos rituais religiosos. A prioridade de Deus é o amor que tem um alto preço e não um ritual cheio de cuidados. Se mesmo no período da Aliança Mosaica, quando ainda havia a exigência de sacrifícios de animais para expiação de pecados, Deus já priorizava a misericórdia em detrimento dos sacrifícios, porém não os anulando, então é ainda mais evidente que ele continuaria valorizando esse princípio hoje, na Era da Graça. Nesse novo contexto, as responsabilidades rituais cedem espaço para as responsabilidades morais. Deus quer de nós hoje o amor, fidelidade, lealdade muito mais do que a religiosidade vazia que podemos oferecer a Ele aos domingos nos cultos, enquanto os nossos corações estão longe dele. Jesus reinterpreta a tradição judaica, enfatizando a misericórdia como o cerne da relação entre Deus e a humanidade. Ele desafia seus seguidores a viver segundo os princípios de amor, compaixão e justiça, superando assim a legalidade fria e descompassada. A religiosidade não nos aproxima de Deus, mas nos dá uma falsa sensação de santidade e espiritualidade. Precisamos ter um relacionamento verdadeiro e genuíno com o Senhor. Analise seu coração, veja se você está apenas usando Deus para obter benefícios ou se de fato você tem um relacionamento verdadeiro, abundante e fiel com Ele. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar com alguém. Se você precisa de um vídeo institucional, didático ou até comercial, entre em contato comigo através do e-mail, que também é o Pix do canal, desenhandoabibliabr@gmail.com. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!